E aí, tudo tranquilo? Professor Marx aqui com vocês. Bem-vindo para essa aula, né? Para você especialmente aí, ó, mais uma aulinha de função orgânica. A gente vai falar aí hoje sobre os sais orgânicos, combinado? Vamos mudar a câmera aqui para você ver a nossa lousa e vamos começar. Bom, sal orgânico, normalmente a gente trabalha com o sal de ácido carboxílico, né? Claro, existem outros sais orgânicos, mas normalmente a gente está trabalhando, está falando dos sais derivados do ácido carboxílico, que são formados a partir do quê? São formados a partir da reação de neutralização entre um ácido e uma base. Então eu vou pegar um ácido orgânico, uma base inorgânica e uma reação de neutralização. Única coisa que a gente tem que ficar espertaço, não pode esquecer. Para os ácidos carboxílicos, esse aqui, ó, é o hidrogênio ionizável, tá? Aquele que pertence à carboxila, tá? Então, esse aqui é o hidrogênio que eu consigo retirar no processo de ionização. Você já viu isso aí na aula de ácidos carboxílicos, tá bom? Bom, então aqui uma reação de neutralização, um ácido carboxílico, uma base, forma-se um sal e água, certo? Legal. Quem é esse ácido carboxílico que está aqui? É o ácido etanóico, nome que a gente usual aí, ácido acético, certo? Bom, como é que seria o nome desse cara aqui agora? Etanoato de sódio. Olha a estrutura, ó, oico, oato. Na verdade a mudança está aqui, ó, ico virou ato. Isso vem lá também da inorgânica, assim como a gente está baseando aqui a reação lá do ácido e da base inorgânica, né? Aqui nesse caso um ácido orgânico e uma base inorgânica, a gente pode basear também a nomenclatura. Lá na química inorgânica você tem aquele negócio do bico do pato, ácido terminado em ico, ânion terminado em ato. A mesma coisa aqui. Os ácidos carboxílicos sempre terminam em oico, oico. Esse ico sempre vai para ato. Então, o que é oico vai para o ato. Então, foi o que aconteceu aqui, ó. Ácido etanóico, etanoato. D, você dá o nome do cátion que tiver presente aqui, no exemplo, né? Sódio. Ok? Belezex? Bora. Então, tá aí o estilo de nomenclatura. Essa é a ideia para a nomenclatura dos sais de ácido carboxílico. Basta você trocar o ico por ato e aí dê o nome do cátion que está junto lá. Então vamos dar esse exemplo aqui, ó. Primeira coisa, você vai numerar a cadeia principal e você vai começar pelo carbono da função. Então pelo carbono da carboxila. Então você vai lá, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí você precisa identificar onde que tem radicais. Então tá aqui, ó, CH3, CH3 é o radical metil. Então aí você começa o nome pelo radical. No carbono 4, a gente tem um radical metil, tá aí. Depois o que vem? Eu vou para a cadeia principal que tem 5 carbonos. Met, et, prop, but, pent. Então tá aí, pent. O que eu vou citar agora? Por que eu interrompi? Porque eu tenho que citar a dupla, que está no carbono de número 2. E como é que eu digo que é uma dupla? En, certo? E o final de ácidos carboxílicos, se isso fosse um ácido carboxílico, o nome seria oico, certo? Mas lembre-se que isso aqui é um sal e o ico vira ato. Então o que era o-ico vira o-ato. Então só trocar por o-ato. Então 4-metil-pente-2-enoato de o nome do cara que está ali participando do processo, que no caso é o potássio. Certo? Tranquilex? De boinha, né? Muito bem. Uma aplicação muito interessante dos sais de ácidos carboxílicos e dos sais orgânicos, como por exemplo os sais de ácido sulfônico, a gente vai falar também, é a utilização dele como sabões e detergentes. No caso dos ácidos, dos sais de ácido carboxílico, eles geram sabões. Os sais de ácido sulfônico geram detergente. Daqui a pouco eu te mostro com um pouquinho mais de detalhe. Mas aqui, ó, a gente tem um exemplozinho de um sabão. Quando essa cadeia é muito longa, a cadeia de carbonos e hidrogênios é longa, aquilo que a gente chama de ácido graxo, eu vou ter um sal, quando eu fizer a reação de neutralização, eu vou ter um sal derivado de ácido graxo. E esse sal de cadeia longa dá origem ao sabão. O sabão funciona porque ele consegue formar micelas com a gordura.
Por quê? Porque o sabão tem uma grande cadeia de carbonos e hidrogênios, que é apolar, e uma parte bastante polar. Então a gente tem isso aqui, ó, a chamada cabeça polar e a cauda ou corpo apolar. Essa ideia aqui, ó, isso aqui seria a gordura. Então essa parte aqui tem interação com a gordura e a parte de fora tem interação com a água, porque é uma parte polar, certo? Ó, vamos ver um pouquinho melhor isso aqui. Tá? Para a gente ver isso aqui, deixa eu só mudar aqui para eu poder escrever um pouco melhor aqui para você, ó. Então, aqui está a ideia do sabão e do detergente, né? Diferença, ó. A diferença está aqui, ó. A cabeça polar de um sabão é derivada de ácido carboxílico, tá aqui, ó. A cabeça polar de um detergente é derivada de um ácido sulfônico, certo? Tranquilex? Belezinha? Joia. Então tá aqui, ó. Essa é a ideia aqui. Muito bom. Essa cauda, certo? Essa parte aqui, ó, ela é formada por carbonos e hidrogênios, né? Não vou ficar desenhando todos, mas aqui é tudo carbono e hidrogênio. Então, essa parte aqui, ela se comporta muito como se ela fosse um hidrocarboneto. E hidrocarbonetos são espécies apolares, certo? E essa cauda apolar, ela tem uma grande interação com a gordura, que também é uma espécie apolar. Não se esqueça que lá na parte de lipídios, né, a gente estuda que os óleos, as gorduras, são espécies apolares, tá bom? E essa cabeça polar aqui, ela vai ter um interesse muito grande pela água, que é uma substância polar, certo? É por isso que um sabão ou um detergente funciona tão bem, tá? Na verdade, aqui está sobrando esse oxigênio aqui, essa ligação aqui, ela seria direta aqui, ó, tá? É uma ligação direta aqui, ó. É o SO3H, né, ó. O SO3H é que vai se ligar nas cadeias carbônicas, sejam elas quais forem, né? Como a gente viu lá nos ácidos sulfônicos, tá? Então aqui não é o SO4, não, é o SO3H, ele se liga aqui pelo enxofre. Muito bom. A mesma coisa acontece no detergente, é exatamente o mesmo funcionamento. Essa cauda apolar, ela tem interação com a gordura, porque ela é basicamente carbonos e hidrogênios. E a cabeça polar vai ter interação pela água, que é uma substância polar. Tudo bem? Tranquilex? Joia. Deixa eu chamar a atenção para você de uma coisa aqui, ó. Olha só a diferença de biodegradável para não biodegradável. Qual que é a diferença do biodegradável para não biodegradável? Aqui eu estou dando um exemplo de um detergente, mas também é a mesma coisa para os sabões, tá? Ó, veja que aqui é um detergente porque a cabeça polar aqui, ó, é derivado de ácido sulfônico, tá? Veja só, essa é uma cadeia biodegradável e essa é uma cadeia não biodegradável. Já está até destacado para você aqui, ó, o que diferencia uma da outra. Os não biodegradáveis têm radicais, ó, então é uma cadeia ramificada, seja detergente, derivado de ácido sulfônico, seja sabão, derivado de ácido carboxílico. Quando ele é biodegradável, tem uma cadeia normal, certo? Então, sabões biodegradáveis, cadeia normal. Detergentes biodegradáveis, cadeia normal. Detergentes ou sabões não biodegradáveis, tem cadeia ramificada, como você está vendo aqui. Belezinha? Joia? Deixa eu voltar aqui. Ó, uma explicação um pouquinho melhor do funcionamento, tá? Como é que funciona esse negócio? Então você joga lá o sabão, aqui você tem a cauda apolar e a cabeça polar, seja sabão ou detergente, tá? Aí você tem lá um exemplo, né? Um copo que está sujo de gordura lá no fundo. Como é que acontece? Esse sabão ou detergente vai começar a interagir com a gordura pela sua cauda apolar. A cauda começa a penetrar na gordura. A agitação do sistema vai começando a mexer esse conjunto. E aí, novas moléculas de sabão vão começar a interagir, de forma que consigam separar esses pedaços e formar as micelas que a gente falou lá para você, ó. Então, as micelas são pequenas gotículas de gordura com a cauda apolar do sabão ou detergente interagindo com ela
e a cabeça polar para fora. A cabeça polar é a parte hidrofílica, certo? Que tem afinidade com a água. A parte apolar, né, a cauda apolar, é a parte hidrofóbica, que tem fobia à água, ou lipofílica, tem amizade ali, tem interação com a gordura, ok? Muito bem. Então vamos lá, mais uma aqui para você, já comentei sobre isso aqui, né, sobre o fato dele ser biodegradável e não biodegradável, tá aqui, ó, olha lá. Biodegradável é quando eu tenho cadeia normal. Não biodegradável, eu tenho cadeia ramificada, seja para sabão, seja para detergente. Combinadaço? Beleza? Joia. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre as propriedades. Você percebeu que esse composto é iônico, tá? Se um composto tiver 400 milhões de ligações covalentes e uma iônica, ele é iônico, ele tem comportamento de iônico. E sendo iônico, é difícil separar o cátion do ânion. Isso significa que o ponto de fusão e de ebulição devem ser elevados no caso dos sais de ácidos carboxílicos e no caso de sais de ácidos sulfônicos, né, que são aí os detergentes. Tá. Obviamente, se eles têm essa parte iônica, eles são espécies polares. Eu já mostrei para você que existe uma cabeça polar e uma parte apolar ali, certo? Muito bem. Solubilidade em água. Bom, eles são sais, certo? E então eles têm um comportamento mais ou menos como os sais. Sal de composto da família 1A, certo? Do grupo 1, é solúvel. Na verdade, eu coloquei aqui como grupo 2, mas não tá certo isso aqui não, viu, gente? Ó, ele é solúvel se ele for do grupo 1, e se ele for do amônio, tá? Sal de grupo 2 não é solúvel, tá? Ó, eu vou até arrumar isso aqui para você. Só um momento, por favor. Vamos colocar aqui as propriedades, ó. Deixa eu pegar isso aqui, só consertar rapidamente aqui, gente. Ao vivo é assim mesmo, ó. Vamos lá. Deixa eu consertar isso aqui, porque não tá certo esse negócio do grupo 2 aqui não, ó. Sais do grupo 2 não são solúveis, tá bom? Ó, isso aqui não. Esquece esse negócio aqui, ó. Grupo 2, não. Quando eles são do grupo 1, certo? Então lá, sal de lítio, de sódio, de potássio, etc. Rubídio, césio, frâncio. Você vai ter solúveis, tá? Se for de amônio, também é solúvel. Os demais são insolúveis. Você já deve até ter ouvido falar de lance de água dura, né? O que é uma água dura? Água dura é uma água rica em íons cálcio, certo? Íon cálcio, que é lá do grupo 2, ou antiga família 2A. Quando você tem a tal da água dura, o sabão deixa de funcionar. Por quê? Porque aí lá na cabeça polar do sabão, quem vai interagir é um íon da família 2, que forma um sal insolúvel. E aí já era. Ele vai precipitar, ele não vai mais funcionar como um sabão. Então toda vez que eu tiver aí espécies que possam formar sais insolúveis, o sabão deixa de funcionar, tá? Então, ó, vamos de novo. Quem que são os sais orgânicos solúveis? Os da família 1 e os de amônio, ok? E sobre a aplicação, a gente já comentou, né? Quando ele tem cadeia longa, ele é um sal derivado de ácido graxo, ele pode funcionar como um sabão ou um detergente, dependendo de quem aí é o ácido, né? Se é o ácido carboxílico ou o ácido sulfônico. Tranquilax? Belezinha? É isso aí, galerinha. Não se esqueça de divulgar para todo mundo aí o nosso curso, as aulas do professor Marx. Se elas têm te ajudado, elas podem ajudar outras pessoas também, certo? Vamos voltar a câmera aqui para que eu possa me despedir de você. Espero que você tenha entendido essa aula, que ela tenha ajudado você. Qualquer dúvida, você, nosso assinante, tem o nosso contato. Entre aí em contato e tire suas dúvidas. Combinado? Grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Goodbye.